Imagina uma família, só que muito poderosa. Imagina uma família que tem uma meta, viajar o mundo. Viajar por 50 cidades do mundo. Vamos viajar 50 cidades do mundo. E aí o que acontece? Ela viaja pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta. Você acha, Paty, que ela vai esperar chegar na cidade 50 para comemorar que cumpriu? Ou ela vai curtindo cada cidade que ela conhece? Cada cidade. Cada cidade que ela conhece, né? Só que a gente não faz isso na nossa vida. A gente espera para comemorar quando chega na cidade lá, 50. Final, né? Você sabe que eu sou coach, né, Five? Coach levado a sério. Tenho muito orgulho de estudar embasamento científico para o coaching, né? O coaching no mundo inteiro hoje ele é super reconhecido e a gente, infelizmente, no Brasil ainda caminha ali para discutir se... Paty, tomando cuidado com o café aqui. Se é bom ou não. E eu sou coach. Na minha jornada do coach levado a sério, eu percebo que muitas pessoas não emagrecem porque elas só pensam em duas coisas. Magro e gordo, nas palavras dela, né? Então ela fala assim, eu tô gordo, ou eu tô gorda, e eu tô magro, ou eu tô magra. Só que entre o gordo e o magro, né, entre o obeso e o dentro do peso que ele gostaria de ter, né, e aqui eu não tô dizendo que todo mundo deveria ser magro, o que eu tô dizendo é algumas pessoas estão acima do peso e querem emagrecer. Uhum. E quando elas me procuram para emagrecer, um dos maiores trabalhos que eu tenho com elas, sabe qual é? Estabelecer metas intermediárias entre o gordo e o magro. Tô usando palavras do meu cliente, né, entre a pessoa acima do peso e estar dentro do peso ideal que ela gostaria. Então, porque a pessoa fala assim, nossa, eu tenho um cliente meu eliminou 27 quilos com um processo de coaching, né? Então ele vira e falou assim, ele elimina às vezes 7 quilos e vira e fala assim, cara, tô gordo ainda, tem 20 quilos para eliminar. Aí ele faz o quê? Desiste. Então meu trabalho é fazer com que ele reconheça que existem várias etapas. Nesses 27 quilos existe o perder 1, o perder 2, o perder 3, o perder 4. Então, é comemorar cada viagem, né? Isso, mas aqui a gente não está falando de comemoração ainda. A gente é curtir cada cidade que conhece. Então, o que acontece? Na primeira regra, você precisa ter 2 metas. Então, a primeira regra para você ter disciplina e conseguir finalmente malhar. Tenha 2 metas. Qual meta? Quais são as 2? A meta final que você deseja. Então, imagina que você fosse começar a malhar hoje, né? A sua mãozinha vai tirando vai lá... fino assim, né? Do próximo copo. Do chá. Imagina que você vai começar a malhar hoje e tem uma meta, objetivo final. Né? A pessoa talvez queira eliminar 10 quilos, diminuir 5% de gordura, correr uma maratona, fazer um Ironman, é o objetivo final dela. Perfeito. Então você tem que ter 2 objetivos. Um é o seu objetivo final. Esse quase todo mundo tem. Né? Inclusive o professor da academia, ele pergunta. Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Mas ele comete um erro. O professor da academia e o aluno também. Qual é o teu objetivo final? Beleza, parabéns. Só que falar do objetivo final é falar, eu quero conhecer 50 cidades. E o que falta para ele e quais são as cidades que você vai conhecer para comemorar cada cidade? Como é que é isso na prática? Né? A pergunta é, beleza, esse é o teu objetivo final. E nos primeiros 30 dias? Qual é o seu objetivo nos primeiros 30 dias? Isso muda o jogo. Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Por que a regra é qual é o seu objetivo nos primeiros 30 dias? Então, por exemplo, eu, Jerônimo, eu estou começando, esse projeto que eu criei foi um projeto com a minha comunidade no comando, com os meus mentorados, com a turma que eu acabei de abrir de mentoria dos meus mentorados da comunidade no comando. Então, eu desafiei eles a malhar por 30 dias seguidos. Para estabelecer neles o hábito de malhar, porque mais importante do quanto você malha é se tornar um malhador, né? Uma pessoa que vai para academia, que cuida do seu corpo, né? Então eu estabeleci uma meta com eles, malhar por 30 dias. E a gente tem a primeira regra é, qual é a sua meta final? Eu, Jerônimo, tenho uma meta, eliminar 10 quilos. É a minha meta final. Mas a minha meta nos primeiros 30 dias é eliminar 4. Porque nos primeiros 30 dias eu vou desinchar mais, eu vou ter o melhor. Então, eu tenho uma meta, né? Inclusive, eu volto aqui daqui a 4 podcasts, talvez 5 ou 6, porque a gente grava fora de... às vezes grava mais no mesmo dia. Mas quando bater o podcast de 30 dias, eu venho te contar. Então, meu objetivo dentro de 30 dias, eu tô hoje com 80... compromisso público, eu tô com 87,2 nesse momento. Meu peso de hoje. Pesei hoje, exatamente hoje, que hoje é o primeiro dia do desafio, dentro da comunidade no comando lá. Então, eu pesei 87,2. Então, minha meta para 30 dias é pesar 4 quilos a menos, 83,2. Né? Então, eu tenho a primeira cidade que eu vou. Então, a regra 1 é, tenha sim o desafio final, mas tenha o desafio dos próximos 30. E quando você alcançar esse, mais 30.
Mais 30. Mais 30. E aí você vai comemorando, vai curtindo a jornada, né? Cada cidade. Incrível. Isso. Fechado? Então essa é a E primeira regra. O Five que estiver assistindo, ele pode fazer esse desafio. Você vai falar as 8 regras. Total. Tô entendendo que tá sendo bem passo a passo, né? Mesmo, assim. Então Inclusive, ele pode, inclusive, fazer. Ele pode ouvir quando esse podcast for ao ar e, tipo... E a gente escolheu, eu tô fazendo também o desafio fazer o desafio pelo mesmo. Instagram, né? A gente tá usando um aplicativo chamado Nike Training Club, que é um aplicativo gratuito, e meu próprio personal trainer escolheu os exercícios para ajudar a galera da comunidade no comando. No Instagram, nos meus stories, você consegue acompanhar esses bastidores aí. Legal. Dá uma corrida lá. É claro que quando você ouvir esse podcast, já não tô mais no dia 1. Hoje eu tô gravando no dia 1, né? Mas quando você ouvir, já vai estar no dia 14, mas não importa. Faz o seu desafio a partir do dia que você ouvir isso aí. Então essa é a primeira regra. Defina 2 objetivos específicos. O da jornada e o dos próximos 30 dias. Fechado? Essa é a primeira regra. Vamos para a segunda regra? A segunda regra é o seguinte. Existem 3 motivadores na jornada. Né? E são eles que eu trabalho muito forte com os meus mentorados. Né? Então, 3 motivadores. Tem um motivador que é da dor. Eu não aguento mais isso, vou sair daqui. Um motivador que é do prazer. Nossa, eu quero aquilo pra minha vida. A gente sempre ouve falar nesses dois, Nesses dois, né? Esses 2 motivadores, eles são muito fortes pra fazer você começar. Mas eles não são um motivador tão forte pra fazer você continuar. Ah, eu não aguento mais esse meu peso, eu vou malhar. Aí você começa a malhar 1, 2, 3, 4 dias, mas aí aquela dor diminui, né? É como se eu pegasse essa garrafinha, né? Imagina que ela tá fervendo, né? E eu boto a mão, queimou. O que eu vou fazer? Tirar. Mas quando eu tiro, parou de queimar. Então eu não vou continuar afastando a minha mão dela ao infinito. Eu vou só afastar o suficiente para parar de queimar. E aí quando para de queimar, eu já parei aqui, ó. É o que acontece com a gente. Não aguento mais meu corpo, não aguento mais isso, não aguento mais a falta de energia, não aguento mais sentir sintomas. Começa a melhorar um pouquinho. E aí começa a melhorar, para. Nossa! A dor diminui. Isso. Aí o propósito... A dor da mão de permanecer fazendo... Acaba. Né? Então tem um terceiro motivador, que é o motivador da jornada. Esse motivador da jornada é o que a gente chama de pra quê. Né? Então, qual é a segunda regra? Tenha seu pra quê. O que é o pra quê? É a pergunta que responde é a resposta que responde a seguinte pergunta. O que vai fazer você continuar quando todo mundo mais pararia? O que vai fazer você continuar quando todo mundo mais pararia? Então eu, Jerônimo, você perguntar, e qual é o seu pra quê, meu lindo? Desses 30 dias malhando sem parar. O meu pra quê? Eu tenho 2 pra quês muito fortes, né? O primeiro pra quê é, palavras inspiram, o exemplo arrasta. Então eu quero arrastar meus alunos pelo exemplo. Né? Eu arrasto eles pelo exemplo do quanto família eu sou. Né? Eu arrasto meus alunos que é possível ter um casamento fora da média, que ter um relacionamento com os filhos. Eu jogo videogame com meu filho, eu brinco das coisas que a minha filha gosta, né? Eu ando de bicicleta com eles, eu jogo futebol, eu jogo frisbee com eles, eu sou presente na vida deles, eu ajudo eles no dever de casa, eu tenho um casamento fora da média, eu tenho um carro que, sei lá, muitas pessoas gostariam de ter, né? Eu não sou meu carro, mas muitas pessoas, é um carro que vale mais de 1 milhão no Brasil, né? Muitas pessoas gostariam de ter um BMW X7, né? Então, pô, cara, Jerônimo, eu queria ter seu carro, tenho uma casa na Flórida, viajo para onde eu quero, então eu sou fora da média em muitas coisas. E isso não só inspira meus alunos, porque palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. Então, meu primeiro pra quê? Eu quero arrastar meus alunos pelo exemplo. Né? E nessa área, é a única área hoje que eu diria assim, cara, eu não consigo arrastar pelo exemplo, porque é um desafio para mim, é a minha caverna mais escura. Né? Então, meu primeiro para quê é arrastar meus alunos. E meu segundo para quê? Né? O meu segundo para quê está muito ligado ao João. Está ligado à minha família como um todo, mas está muito ligado ao João. E o para quê ele tem que ter o apelo emocional. Se não tiver o apelo emocional, ele não vai servir de para quê. Né? E a pessoa tem que ter 2 para quês? Não, ele pode ter quantos para quês você quiser. Eu estou trazendo os meus 2 principais, que são os 2 reais desse meu desafio. Né? Estou expondo a minha vulnerabilidade completa. O João, ele tem uma reclamação. Como eu fui pai, aspas, um pouco mais tarde do que a média, né? A média é pai mais cedo. E o João tem muita preocupação com isso, né? Falou, pô, pai, você podia ter metido. De vez em quando ele fala, né? Ai, dá um aperto no peito, né? Por que vocês não tiveram a gente mais cedo? Porque ele quer viver mais tempo com a gente, né? Ele tem tanto amor por nós que ele pensa assim, nossa, eu vou ter menos vocês do que os meus amigos têm. E quando eu me cuido, ele tem uma sensação positiva de que eu vou viver mais. E aí isso dá tranquilidade pra ele. Então, meu segundo pra quê é ver a carinha do João feliz porque eu tô me cuidando, né? Então, eu já sou muito feliz hoje porque, assim, os pais do
Lindo pra quê? Lindo pra quê? Os filhos, os pais dos amiguinhos do João são mais jovens do que eu. Quase todos eles. Mas só que eu tô mais em forma do que quase todos eles, do que a grande maioria deles. São poucos pais que estão mais em forma do que eu. Mais jovens e mais em forma, né? Mas ainda assim eu quero estar muito mais em forma do que eu tô hoje, né? Então esses são meus 2 pra quês. Então qual é a segunda regra? Defina seu pra quê. Qual é o seu pra quê?